Olá! Bem-vindo ao clube! Você está aqui num programa que é transmitido de segunda a sexta-feira às 12 horas, aonde nós trazemos o propósito de trazer a esperança para você, mostrando a você que estamos todos no mesmo barco, todos dentro de desafios e que você não está sozinho, você não está sozinha. Estamos aqui para identificar isso a você. Então seja muito bem-vindo ao clube e também temos o propósito de trazer algumas vivências aqui da minha jornada, da minha vida aqui de Lizin Conde, para mostrar para você que realmente as coisas funcionam a partir do momento que você escolhe realmente mudar, que você escolhe atravessar a rua, que você escolhe vir para esse mundo do extraordinário, para esse caminho da abundância. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o que você se cobra. Né? Você se cobra muito? Você fica frustrado quando você não alcança o seu desejo? Você se culpa pelo fato de você não ter alcançado o que você planejou? Então, fique conosco até o final desse nosso bate-papo. Vamos acertar aqui. E a gente vai trazer algumas dicas aqui para você e uma vivência também da minha jornada. Muito bem, eu sou Lizin Conde, terapeuta holística. Trago aqui para vocês vivências do meu caminho antes das terapias holísticas e depois das terapias holísticas, aonde a gente traz essa certeza de que tudo se transforma, que você pode, você tem essa força, você tem esse poder de transformar o impossível em possível. E isso não sou eu quem digo, isso está lá nas Escrituras Sagradas, onde Jesus Cristo veio nos ensinar. Podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Precisamos entender, compreender, aceitar e praticar esses ensinamentos nos dados há mais de 2000 anos e que mantemos aí os ouvidos fechados e o coração fechado. Muito bem. Então, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu quero convidar você para dar uma chegadinha aqui na nossa bio, no nosso perfil, né? Eu às vezes ainda esqueço os nomes, né? Sou nova aqui ainda nessas coisas, aprendendo bastante coisa, graças a Deus, né? Quero deixar aqui também ao vivo a minha gratidão imensa pelo Tiago e pelo Ed, que eles têm aqui um programa aqui no Instagram chamado Como Vender Terapias. Estão me ajudando e estão ajudando muitos terapeutas e assim, eu sou extremamente grata pelo trabalho deles, pela paciência deles, né? Porque nós somos da turma, né? Do presencial. Eu sou um dinossauro nessa área digital. Então, eles têm toda a paciência, eles têm todo o profissionalismo e eu quero deixar registrado aqui a minha imensa gratidão por eles, tá? Por eles terem todo esse carinho com a gente. E quero convidar você, né? Como eu estava dizendo, para dar uma chegadinha no nosso perfil. Lá na bio tem um link aonde nós temos lá uma esteira de serviços que você pode escolher aquele que te chamar mais atenção. Nós temos lá o grupo gratuito, onde você recebe um tratamento holístico diariamente. Nós temos o grupo do Ouse Conquistar a Si Mesmo, onde temos aulas diárias e temos encontros semanais. E nós temos os tratamentos direcionados ao seu desafio. Então aqui hoje eu vou falar para vocês sobre uma vivência, uma transformação que aconteceu na minha vida através da constelação sistêmica. Ontem eu falei quando eu constelei pela primeira vez e hoje eu vou falar sobre mais uma experiência que eu tive
um despertar que eu tive numa segunda constelação. Então, a constelação sistêmica, ela é um sistema que é aberto, correto? Aquele que você identificar, ele é aberto e ali então é trazido as crenças limitantes, os traumas, as ilusões, os equívocos, os sentimentos, os eventos que surgiram ali, que limitam você hoje, que aprisionam, né, a gente hoje em determinados caminhos, em determinadas funções. Então dê um pulinho lá para você dar uma olhada, e tem também o botãozinho lá que você pode falar comigo diretamente, e aí a gente vai trocando figurinha e encontrando o melhor caminho para você. Chega de bate-papo, não é? E vamos ao nosso assunto de hoje. Você cobra demais e está sempre sofrendo por isso? Você quer ter suas conquistas, mas está difícil? Bom, primeiro que difícil é uma palavra que eu já não coloco no meu vocabulário. Então, tudo aquilo que você diz, que você pensa e que você sente, você alimenta consciente ou inconscientemente na sua vida. Então, existem palavras em que eu excluí do meu vocabulário e o difícil é uma delas. Então, eu troquei o difícil por trabalhoso, depois que troquei também o trabalhoso por aventura. Então, assim, o meu dia, ele é de infinitas possibilidades de ser feliz. Então, são aventuras que acontecem na minha vida, e toda aventura, quando você imagina uma aventura, você já imagina uma coisa alegre, uma coisa saudável, uma coisa de lazer, né? Então, isso, a palavra já te remete a esse sentimento. E aí você já está com metade do caminho andado para a felicidade, não é? Bom, então, você se cobra demais e está sempre sofrendo. Muito bem. A cobrança é o julgamento, a culpa, né? Minha culpa, minha máxima culpa, correto? Onde as religiões ensinam a questão do castigo, a questão do pecado, da autopunição, que isso hoje a gente sabe que é ilusão e que são sentimentos equivocados. Porque, como eu disse no começo, lá nas Escrituras Sagradas, nós temos lá que Jesus veio nos ensinar: conheça-te, instrua-se, conheças a tua verdade e ela te libertará. E ele traz também em algumas partes lá da Escritura, alguns momentos lá da Escritura, aonde ele sai do barulhão para poder meditar e se conectar consigo mesmo, para lembrar verdadeiramente quem ele é. E não se deixar levar pelo barulhão, pela interferência, pela manipulação do externo. Então, isso nós podemos trazer como hábito novo para a nossa vida. E como podemos fazer isso? Através da meditação. Correto? Porque assim, o céu e o inferno, você não precisa morrer para estar lá. Você pode viver, pode não, nós vivemos o céu aqui na terra, quando estamos bem, quando estamos de bem conosco, correto? E a gente vive também o inferno aqui na terra, quando não estamos de acordo ou em equilíbrio com os nossos conceitos. Então você pode estar no meio de uma festa maravilhosa, mas está vivendo um inferno. E você pode estar dentro de um conflito e estar vivendo no céu. Isso depende apenas de mim comigo. A paz, a felicidade, a saúde, ela está dentro de mim. Eu já trouxe ela comigo, né? Então, assim,
o exercício, o desafio é você praticar, encontrar e praticar na sua vida. Então, você se cobra demais. Dentro desse caminho, né, que a gente precisa sempre mais e mais e mais e mais e mais, né? Então, se eu tenho uma coisa, eu chego ali naquele patamar, então, por exemplo, sei lá, tenho 20 e poucos anos de idade, encontrei minha profissão, me encontrei, estou maravilhosa, saudável, profissional perfeita, de sucesso, correto? Mas eu quero mais. Agora eu estou olhando para o cargo do meu chefe, então eu quero o cargo do meu chefe. Não, eu já sou uma pessoa de 50 anos, já vivi o que eu tinha que viver, já casei, já tive filhos, já tive minha profissão, agora estou aposentado, tenho uma vida mais tranquila, mais sossegada, correto? Mas eu quero mais. Eu quero mais, né? Então, o que eu quero mais? De repente, eu quero viajar mais. Mas agora eu tenho que cuidar dos meus netos, né? Então, assim, eu quero trabalhar novamente. Mas a minha idade, ninguém me aceita mais no trabalho. Não, aí eu tenho 60, 70 anos, correto? E aí a sociedade diz que eu sou aposentado, que a minha idade já não tem condição de continuar trabalhando, que eu não sou produtivo dentro da sociedade, daí me joga em cima de um sofá, né? Na frente de uma televisão. Então, você vai se cobrando em cima de uma lista que a sociedade impôs. Então, para você ser um cidadão social e dentro dos padrões, né, de sucesso, você tem que seguir aquela lista. Então, o nosso convite é justamente para que você olhe para dentro de você, para que você venha se conhecer, saber o que você tem e saber o que você faz. Não é? Então aí você vai saber exatamente qual é o caminho que você está e qual é aquele que você deseja chegar. O seu projeto, o seu propósito de vida a partir de onde você está. E nós estamos agora dentro de uma situação maravilhosa que diz, né, daqui a alguns dias, poucos dias aí, 2, 3 dias, a gente está no ano novamente de 2023, novamente no ano novo, novamente numa lista de projetos, né, de propósitos. E aí, como é que está a sua lista? O que é que você vai levar para 2023? Então, você vai levar essa cobrança, né? Vou cobrar, vou ficar frustrada se eu não alcançar o meu objetivo, não é? Ou você vai levar essa questão do autoconhecimento, de você saber verdadeiramente quem você é, de você saber o que você realmente deseja. Só um minutinho aqui, ó. Se você quiser abrir a porta, a sua malinha tá ali em cima da mesa. E a chave também. Então, desculpa aí, né, gente? Como eu falei, nós estamos aqui numas mudanças aqui da casa e aí tem sempre o pessoal trabalhando. Então, o que você deseja levar para a sua vida agora no ano de 2023? Depende apenas de você e da sua escolha, não é? Então, nós estamos aqui para te ajudar. Aí, você quer ter as suas conquistas, mas está trabalhoso, está doloroso, porque mudar dói, desapegar dói e dá trabalho. Não é todo mundo que deseja estar nesse caminho. As pessoas desejam o resultado, mas a jornada nem todo mundo está disposto a caminhar, não é? E tem aquele filme que diz o poder, né, da vida, que diz
que a aventura, a felicidade e a alegria está na caminhada, não é? Desculpa. Está na caminhada, está na jornada, porque é através da caminhada, é através dos desafios que a gente aprende, que a gente se fortalece, que a gente cria essa questão de ter a liderança da nossa vida nas nossas mãos. Como que a gente pode fazer isso, Liz? Através da constelação sistêmica. Então, vou trazer aqui para vocês uma palhinha da vida da Liz. Aqui, eu não lembro se foi ontem, eu sei que foi ainda essa semana, falamos sobre a primeira constelação sistêmica que eu participei. Então, se você não assistiu, vai lá nos nossos destaques, que eles estão lá, assista para você entender. E hoje nós vamos falar sobre uma segunda constelação sistêmica que eu participei. Então, eu venho de uma família de empreendedores, uma família de pessoas que juntaram patrimônio, que criaram um grande patrimônio. Mas os meus pais, eles, como dizia meu pai, ele vendia o almoço para comprar a janta, correto? E nós vivemos dentro dessa desigualdade, certo? Mas tudo certo, tudo maravilhoso, correto? Muito bem. Só que eu vinha de um processo de muito trabalho, sempre muito trabalho. Desde os 9 anos de idade que eu estou na rua trabalhando, eu era babá com 9 anos de idade. Com 12 anos de idade eu já tomava conta, era gerente de uma loja, correto? E aí foi crescendo, né? Foi crescendo, com 18 anos eu era líder dentro de uma empresa do sistema financeiro. Com 30 eu já era professora, então assim, liderava quase 800 alunos por ano. Criei uma associação comunitária e a gente vem trabalhando muito. Mas, financeiramente, sempre na escassez. Sempre naquela conversa do meu pai, vendendo almoço para comer a janta, vendendo almoço para comer a janta. Mas então, o que era a vida da Alice? Frustração, né? Frustração, muita frustração, tanto é que era muito doente, fazia tratamento psiquiátrico, entre outras coisas que não vem o caso aqui, correto? Aí o que acontece? Eu tive a oportunidade, depois de entrar, né, no caminho das terapias holísticas, depois de conhecer a parapsicologia e outras técnicas, a oportunidade de conhecer a constelação sistêmica. Como eu fiz o primeiro processo e foi lindo, maravilhoso, né? Se eliminou uma questão lá de muitas gerações. Posteriormente, depois de um período, eu fiz novamente uma constelação sistêmica para abrir o campo financeiro. Correto? Então, assim, por que motivo que eu trabalho e não tinha um resultado financeiro equivalente ao que eu estava trabalhando, correto? Então veio a questão de um sistema, de um processo na área paterna. Então, a minha primeira constelação foi na área materna, né? Que foi a questão dos relacionamentos. E a segunda constelação foi na área paterna, que é a questão do financeiro. Então, veja bem, dentro do ensinamento do Reiki Usui, principalmente, correto? Mas existe aí psicologias todas que tratam, que falam sobre isso. Até os 7 anos de idade, as crianças recebem, elas são orientadas pela parte materna, que é a parte do respeito, do carinho, do colo, do aconchego, não é? De saber, de coordenar, de saber o que pegar, como fazer, de sorrir, não é? De aprender a questão das crenças religiosas, de abrir o seu coração. Então, essa criança é levada pelas mãos da mãe. Quando ela faz 7 anos, ela é entregue para as mãos do pai. E o que o pai faz? O pai leva para o mundo. Então, o pai é que vai direcionar a questão financeira e profissional, correto?
Então, olha que interessante quando você se abre verdadeiramente, como as coisas se conectam, né? Então, o universo, ele me dá mais daquilo que eu já tenho, correto? Então, se eu me abrir verdadeiramente para saber o que eu tenho, então ele mexe os pauzinhos para trazer para minha vida, correto? Então, aí eu trouxe essa questão, tive a oportunidade de fazer a constelação financeira, aonde foi identificado uma questão paterna, né? Da família paterna. Muito bem, então o que acontece? Foi identificado lá que um dos irmãos do meu pai tinha tido um evento onde ele trabalhou durante muitos anos, são portugueses, né? Trabalhou durante muitos anos e ele vinha para o Brasil, trabalhava, juntava uma grana e voltava lá, né, para Portugal e guardava lá o que ele tinha ganho e ele fazia esse trajeto durante algumas vezes, né, periodicamente. Até que a última vez que ele foi, ele chegou lá e o lugar que ele tinha construído, né, o armazém lá que ele tinha construído, um quarto lá que ele tinha construído, para guardar o que ele tinha levado daqui, do Brasil, do trabalho dele, pegou fogo. Pegou fogo e tudo que ele trabalhou virou cinzas. Durante anos virou cinza. E aí ele acabou ficando doente e faleceu. Bom, mas o que tem a ver isso tudo, né, Liz? Então, acontece o seguinte, ele tinha uma família aqui no Brasil. E naquele tempo, sabe-se lá quantas décadas, né? Não existia telefone, não existia cartas, enfim, correto? E ninguém ficou sabendo. Então, assim, lá na terra dele, né, os familiares não conheciam a família daqui. E a família daqui não conhecia a família de lá. Só que a família daqui nutriu um sentimento de abandono. Porque não sabia a notícia, a pessoa não retornou. Então, a primeira coisa que nos é ensinado dentro da sociedade de competição, o abandono. Né? O abandono, a exclusão, agora não precisa mais de mim e agora vai viver uma vida lá de rei, né? Sem mim, correto? Então, foi criado aí um trauma. Então, assim, se eu não posso estar junto, não terá a felicidade também, não terá a oportunidade de usufruir de tanto patrimônio, de tanto a parte financeira, correto? Olha, abra a sua mente para ouvir o que eu estou dizendo. E que inclusive está lá nas escrituras sagradas. Eu não lembro exatamente o texto, mas está lá, 4 gerações. Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente traz nas terapias holísticas, primeiro que ela é científica, tá? Eu não trago nada aqui que não seja provado e comprovado. E depois está lá nas escrituras. Já foi nos mostrado, já foi ensinado, Jesus veio nos desenhou, né? Veio como nós, com o corpo físico, ele veio, mostrou, desenhou, vivenciou. E mesmo assim, a gente é teimoso de entender, de escolher o caminho da verdade verdadeira, da verdade imutável, aquela que não muda, independente se faz sol, se faz chuva, independente do governo, independente do futebol que ganhou, não, é imutável. São os conceitos divinos que nós trazemos dentro de nós. E um desses conceitos divinos é o perdão, é o não julgamento. Então, se eu conseguir entender isso e abrir o meu coração para esse não julgamento, a culpa que eu carrego de mim mesma, de ações que fiz,
cai por terra. Porque eu vou entender que eu fiz, eu faço e farei sempre o meu melhor. O ser humano, ele sempre faz o seu melhor, com a verdade que ele tem dentro de si, com aquilo que ensinaram a ele, com aquilo que ele vivenciou. Aquilo é verdade. Ele olha para o adulto, a criança olha para o adulto está correto, então ela vai fazer exatamente igual ao que o adulto faz. Para ela aquilo é a verdade. E é aí que a gente constrói os nossos equívocos. Então, na constelação sistêmica, a gente identificou, a gente quebrou, né, cortou esse laço, certo? E aí a gente corta esse cordão, essa energia genética. Então, a partir de mim, quem vier depois de mim, meus filhos, meus netos e todos aqueles que vierem, já não vão carregar dentro dos seus genes esta questão. Esse é o milagre. Não existe bruxaria, não existe magia. Então, entenda e coloque no seu coração essa questão de se eu escolher saber quem sou, eu não vou me ferir. De repente, você vai encontrar, como aconteceu comigo, né? De encontrar, de saber que eu arrastei durante mais de 40 anos uma energia de vingança que eu abomino conscientemente, mas arrastei inconsciente. Até que eu cheguei nesse ponto que foi descoberto, despertei, trouxe para o meu dia, olhei, acolhi e perdoei. Não me julguei. E eu consigo eliminar, transformar esse sentimento de vingança, de dor, de exclusão, num sentimento de perdão, de acolhimento, de gratidão, de saber que foi um equívoco, porque não existia comunicação naquela época. Então, tudo que nós fazemos são feitos por equívocos, por ilusão. É a mesma coisa dessas questões políticas. A gente não sabe a verdade. Como assim? Então, você pega aí a história do Brasil. Eu sou professora de história. Você pega a história aí do Brasil, você vai ver lá a história, por exemplo, sei lá, de Tiradentes. O que está nos livros de estudos? E o que é a história verdadeira? É muito diferente. Então hoje nós sabemos, mas na época existia a necessidade ali, por conta de um poder, por conta de assustar uma grande massa, daquela verdade. Então hoje, sabendo o equívoco, não vai mudar a história, mas vai mudar o meu sentimento e vai chegar cada vez mais próximo à questão de eu saber quem eu sou, porque é a única responsabilidade que eu tenho e é a única coisa que eu posso mudar. Eu só posso mudar eu. Eu não posso mudar mais nada. E a partir da minha mudança e a partir da energia que eu vibro diferente, é que eu vou conseguir compartilhar a paz, a alegria, a serenidade, a verdade por onde eu passar e no meu caminho. Então,
Se você quer ter as suas conquistas, mas conquistas concretas, verdadeiras, permanentes, eu convido você para vir fazer a constelação sistêmica. Eu convido você para vir para o caminho do autoconhecimento. Eu convido você para vir para o despertar, para o interiorizar. Você vai encontrar coisas maravilhosas, magníficas, incríveis sobre você. E essa força, esse poder que está dentro de cada um de nós, ele pode chegar nas suas mãos. E você segurar com muita confiança e liderar a sua vida a partir de hoje. Dirija a sua vida a partir de hoje, sem medo de ser feliz. Esse é o nosso recadinho de hoje. Então, dá um pulinho lá no nosso perfil, lá na bio, você vai encontrar o link lá, e lá tem alguns botõezinhos, você vai encontrar o botão da constelação sistêmica, você vai encontrar o botãozinho lá para falar comigo diretamente. Eu espero você. Uma ótima e maravilhosa quinta-feira, uma véspera de véspera aí de 2023, que seja de muita luz, serenidade e verdade. Aprenda, descubra, desperte. Saiba quem é você, porque você é o milagre da vida. E amanhã, 12 horas, estaremos de volta. Um beijo enorme no coração de todos vocês. Até amanhã.